Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando o Jornal Araguaia TV, aqui na araguaiatv.com.br, apresentando a série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito e também pré-candidatos a vereador de Conceição do Araguaia e também de toda a nossa região. Temos recebido nomes importantes da política municipal e também regional. Desta feita, nós teremos a presença da Rutiele Nascimento Gomes, ela que é muito ligada ao setor de educação, inclusive da linguagem de sinais. Ela atendeu ao nosso chamamento e marca a presença aqui nos estúdios da Araguaia TV. Nós vamos já utilizar a máscara e vamos receber aí a pré-candidata a vereadora Rutiele Nascimento Gomes Costa. Vamos então agora com a máscara, colocar a máscara. Vamos então agora convidar aqui a pré-candidata a vereadora Rutiele Nascimento Gomes Costa. Pré-candidata a vereadora, muito ligada à educação. Seja bem-vinda, pré-candidata Rutiele. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Edgar Moura, obrigada a todos vocês que estão acompanhando agora conosco aqui pelas redes sociais, Araguaia TV. Obrigada por essa oportunidade, disponibilidade e atenção de cada um de vocês. Nós temos a presença da pré-candidata a vereadora Rutiele Nascimento Gomes Costa. Pré-candidata a vereadora Rutiele, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Você é muito ligada à educação, inclusive trabalha muito com a questão da linguagem de sinais, é uma expert nesta área. E nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento seríssimo, né, em que as pessoas estão sofrendo deste mal. E a senhora, como educadora também, como é que a senhora está vendo isso na lida com os alunos ou pessoas que a senhora atende? Ótima temática, realmente uma situação atípica que todos nós temos vivenciados aí, os problemas, os desafios, as dificuldades na educação, na saúde, em diversas áreas. Hoje nós vivenciamos um tempo em que a tecnologia tem sido o apoio de base e que também tem mostrado a sua fragilidade diante de tantos recursos que precisamos aprofundar, apoiar, incentivar. E, inclusive, aí nós estamos vivenciando a necessidade, né, de estar aprofundando esse apoio, esse amparo à educação, à saúde. Hoje a educação aí se mantém, né, com a forma de atividade remota. Nós temos trabalhado muito nessa perspectiva. Inclusive estou agora, né, externando aí o meu abraço a todos os amigos, servidores, né, no IFPA e também aos alunos. Obrigada aí por todo o incentivo que tenho recebido. Estamos nessa luta percebendo o quão importante é estar lutando, ampliando os direitos da pessoa com deficiência em diversas áreas também, não só as pessoas com deficiência, mas pessoas também que estão envolvidas e agregadas a esse sistema que nós precisamos cada vez mais buscar representatividade. Como é que a senhora pediria o apoio para a sua pré-candidatura, utilizando a linguagem de Libras, é isso mesmo, os sinais de Libra, para os telespectadores e também das redes sociais que nos acompanham? É interessante, hoje a Libras é uma língua bastante disseminada, conhecida e reconhecida legalmente. E por onde eu vou, as pessoas me perguntam, me ensina que sinal é esse? Eu vou mostrar então um pouquinho dos sinais, um exemplo, né? Exemplo, o sinal que nós temos agora de pandemia, um tempo difícil para todos, que precisa cuidados e atenção. Em Libras, né, nós temos para cada palavra um sinal próprio, uma especificação, viu, Edgar? E aí nós temos também a datilologia, como eu posso escrever o seu nome? Sim, pode. Edgar, ele está me entrevistando, aí estou apresentando-me como pré-candidata a vereadora, esse é o sinal de voto. Sim. Sou aqui candidata, então eu faço pré-candidata a vereadora nessas eleições. Olha o sinal de vereador, interessante, né? Configuração da mão em V. Então, para a apresentação em Libras, seria a utilização desses sinais. Sou pré-candidata a vereadora nessas eleições 2020. Pedir um apoio, por exemplo, para a senhora pedir o apoio, é evidente, só para deixar bem claro,
não é pedir o voto. A gente sabe que pedir o voto é absolutamente errado, né, e contrário, totalmente fora da lei eleitoral. O apoio pode. Então, o que é pedir o apoio nesta linguagem? Nós falamos do sinal de apoio, né? A palavra apoio tem um sinal específico que é este, tá? Sim. Aí você faz o sinal de pedir apoio, certo? Então, ensinando um pouquinho a você aí que tem curiosidade, que quer aprender um pouquinho de Libras, veja, nessa entrevista estou ensinando um pouquinho básico de Libras, tá bom? Para comunicação com a pessoa surda, que precisa aí para que todos tenham esse entendimento e análise de como a comunicação com todos, sendo acessível, é importante. Olha só, percebam? Vamos lá? Comunicação de base. Bom, meu amigo, eu gosto muito de ensinar Libras. Nós percebemos que a Libras, para que tenha a inclusão de fato, é necessário que todos os profissionais compreendam ela. Seja na segurança, seja na saúde, na educação. Eu digo que a inclusão ela não se faz isoladamente. Ela precisa de que todos os envolvidos nesse processo, na região, conheçam e estejam aí atuantes. Pré-candidata vereadora Rotiele Nascimento Gomes, a entrevistada de hoje, eu gostaria de... A senhora teve, assim, também na área de saúde, a senhora também já teve uma experiência importante. Tudo isto tem ajudado na sua formação política, nessa busca dessa candidatura para chegar ao Legislativo? Com certeza, meu querido. Hoje eu percebo que a cada um dos lugares em que eu tive a oportunidade de aprender e obtive experiência, somam aí para mim o conhecimento e a vontade cada vez maior de contribuir com a minha cidade, com o meu povo, com a minha região. Então, a cada lugar, eu digo que cada pessoa, cada ambiente nos permite um aprendizado, uma experiência, um crescimento. Isso também tem corroborado por a minha escolha e também disponibilidade política hoje. Eu tenho informações de que a senhora tem uma ligação muito forte na área do esporte, também na área da saúde e na área da educação. Tudo isto somado também a questão da cultura. Agora, a senhora se autodefine a representante de que área dessas específicas, de uma outra ou de todas elas juntas? Bem interessante essa colocação. Hoje eu percebo que estamos aí vivenciando a necessidade de crescimento, de investimento em diversas áreas para a nossa população, envolvendo não só a educação, mas o conjunto de setores. Eu estou como professora nesse pleito político, inclusive me colocando à disposição da sociedade como professora Rotiele, que é a minha formação, mas reconheço que a educação ela não se faz sozinha e nem isoladamente. É necessário a saúde, a segurança, o amparo, a cultura, a atenção aos jovens, aos idosos, à criança, enfim, são um conjunto de fatores. Como representante do povo e reconhecendo esse papel da vereança, acredito que seja o todo que deve ser, vamos dizer assim, colocado em enfoque. Inclusive, eu vivencio desde a minha infância as dificuldades da pessoa na zona rural, os embates que são enfrentados. E por isso também tenho a minha atenção à zona rural, à agricultura. Então eu não julgo por uma linha, mas sim por uma definição de vários fatores. Como representante do povo, é esse meu desejo. A senhora falou da área rural, agora a sua origem é da área rural? E eu gostaria de saber também se a tua origem foi uma origem onde a senhora enfrentou algumas adversidades e também por isso está dando aulas, e em especial para as pessoas com dificuldade auditiva. A senhora vem de uma infância mais difícil ou a senhora já foi construído este cenário onde a senhora teve oportunidades de aprender cada vez mais? Obrigada, querido, pela colocação. Realmente eu digo que a base, a criação, a estrutura familiar nos impacta. E hoje eu vejo isso, a minha história, a trajetória que tenho de vida como filha. Nasci, cresci, estudei, me profissionalizei aqui em Conceição do Araguaia. Costumo dizer que sou fruto da minha terra e também das oportunidades que aqui eu vivencio. Então, hoje é também uma vontade que eu tenho de contribuir com Conceição, com meu povo, minha terra. Desde a infância, eu
sim, compartilhei a realidade da zona rural. A minha mãe é professora, ficou muito cedo aí viúva, com 2 filhas pequenas para criar. Então, desde cedo, eu aprendi sobre a força, a garra da mulher, a determinação dessa, esse valor que a minha mãe transmitiu para mim, transferiu também através da minha criação. Sempre lutou por tudo, por nós, a nossa criação. E ela, inclusive, tem o desejo que por meio da educação a gente consiga vivenciar sempre coisas melhores. Esse sentimento eu externo. A minha infância na zona rural se dá também por esse momento. Eu, como filha de Conceição, tive um pai que perdeu a vida trabalhando na zona rural. Sou filha do Venâncio Gomes Neto, onde meu pai, motorista, tratorista, ele tirava madeira e em uma das viagens meu pai foi para o trabalho e não retornou com vida para casa. E então, assim, na zona rural, ali para Lote 8, Chapéu de Palha, muitas pessoas ainda se recordam da história do meu pai e ressaltam a amizade por ele. E eu também, depois desse momento aí, reconheço, através aí do meu pai, que eu tenho do coração, que me criou, né, o pai Denis, que eu chamo, esse contato mais próximo aí com os amigos, com os familiares de coração, no Lote 8, na Bradesco, são vários lugares. E posterior a isso, eu tive a oportunidade aí, feliz, de conhecer o João Paulo, meu esposo, que também é um rapaz da zona rural, que nasceu, estudou e aí se desenvolveu a partir das dificuldades aí vivenciadas por quem vive da terra, né, da agricultura, lá na Vila Chapéu de Palha. Um abraço a todos vocês. Então, gente, é isso, a minha história está agregada à zona rural, sim, tenho orgulho das minhas raízes, falo isso também como uma forma de incentivar todas as pessoas que possam aí lutar pelos seus objetivos, a você jovem que pode correr atrás aí dos seus objetivos, que saiba que tudo que nós plantamos nós colhemos e é com garra, determinação, crendo em Deus, né, e fé e esperança sempre. Eu percebi que a partir do momento que nós falamos dessa tua história, em que você buscou no teu eu lá atrás esses tempos que foram difíceis, porém marcantes, a senhora um pouco saiu da zona de conforto e até se emociona. Aí eu pergunto, esta história de luta de seu pai, do seu finado pai, da sua mãe, e também desta nova experiência com seu pai-drasto, né, que lhe trouxe até aqui com muita dignidade, e depois com a presença do seu esposo, constituindo a família. Tudo isto te fortalece? É daí que você busca inspiração para chegar e assumir uma cadeira no Legislativo? Com toda certeza, meu amigo. Digo sim, emocionada, né? Que a família é base, sim, para a formação, para a criação de uma pessoa. E que, sim, nós sentimos hoje cada vez mais o anseio por lutar com nossa gente, por ter melhorias para todos, por ter justiça na igualdade também para as pessoas de forma geral. Sabemos que os avanços têm sido bem eminentes, principalmente nessa gestão. Então percebemos um momento para que nós possamos unir forças e conseguir cada vez mais avanços para a nossa juventude, para os idosos, para o jovem, para a família de forma geral araguaense, tá? A senhora acredita que através da educação se vence e também através de um treinamento mais adequado com os policiais, a segurança pública, a senhora entende isso? Sim, a humanização, a atenção, né, o amparo, seja em infraestrutura, seja em apoio profissional, apoio psicológico, instrução formativa, correspondem aí a um trabalho com certeza muito melhor para a sociedade. A senhora seja defende escola de segurança. A senhora defende a punição também para o caso de abuso, né, do poder? Claro, em todas as áreas em que o profissional, né, ele excede aquela postura que deve manter, isso envolve ética, moral, claro que deve ser tido aí alguma punição, sim, para que até possa coibir, né, ou que haja aí a menor valorização daquilo que deve se manter para cuidado com o próximo. Nós estamos entrevistando a pré-candidata a vereadora Rutiele Nascimento Gomes Costa, ela é do PSC, e ela é muito ligada à educação, esporte, cultura,
ela é a professora Rutiele. Professora Rutiele, nós temos acompanhado o aumento da violência contra a mulher. A onda de feminicídio ela está muito alta, as mulheres sofrem com isso. E eu percebo que a senhora busca um lugar na política, evidentemente, para poder combater e fazer a defesa das mulheres, né? Como é que a senhora analisa este aumento da violência contra a mulher? E se este é um dos motivos da senhora estar tentando um lugar no Legislativo conceicionense? Olha, realmente, como mulher, eu sei perfeitamente que existem muitas fragilidades de como a mulher ela tem exercido o seu papel na sociedade em virtude da desigualdade, né, que existe. É triste algumas realidades que inclusive são de âmbito nacional. Um exemplo, a gente estava verificando que existe uma minoria das mulheres que se dispõe à política, que buscam aí a sua representatividade. E também tem um estudo que comprova cientificamente pela Universidade da Bahia em que os estados ou municípios em que a mulher se dispõe, tem atuação, tem representação na Câmara, ocorre uma diminuição da violência em 60%. Aí a análise nesse estudo indica que este fato se deve porque a mulher ela está mais atenta às questões sociais, às questões da família, e isso acaba atuando na prevenção e amparo à juventude. Então a violência, trazendo para essa análise, ela se, vamos dizer assim, diminui ou é alcançada de uma forma preventiva por meio de educação, por meio de ações sociais, por meio de projetos, também de conscientização, com certeza. Então a mulher, ela tem essa visão, não querendo menosprezar os homens, mas é uma questão que a maternidade, a sensibilidade que são natas da mulher, permitem essa atenção maior, entendeu? Então é por isso que eu acredito que homens e mulheres podem sim caminhar juntos, colaborar para uma sociedade cada vez melhor e sim proporcionar essa sociedade que nós todos desejamos tanto. Pré-candidata Rutiele Nascimento Gomes, pré-candidata, o que a senhora diria para que as pessoas possam conhecer um pouco mais da senhora, né? E poder analisar o apoio ou não, é importante saber de assuntos diversos. O que a senhora diria para as mulheres que neste exato momento estão nos assistindo? Sofrem a violência do seu parceiro, marido, amante, namorado. Ela faz a denúncia, a polícia prende aquele que cometeu o abuso, a violência, aí depois ela pega e vai lá por questão financeira. Por questão financeira, ela precisando do marido em casa, trabalhando, ela vai e tira a queixa. Aí ele volta. E daí mais ou menos uns 2 ou 3 meses, ele volta a cometer o abuso. O que a senhora diria para essas mulheres? Realmente, são diversas situações que impactam e nos entristecem também, porque muitas mulheres, infelizmente, vivem até hoje em diversas situações, né, de violência física, psicológica, né, que afeta toda uma estrutura de família, porque um lar que vivencia agressividade, ele também constrói futuras pessoas também agressivas, também com essas características. Infelizmente, psicologicamente falando, a gente percebe essa análise, né? Então você, mulher, que está passando por esse momento de dificuldade, busque aí também uma atenção a você, que você é capaz, que você pode vivenciar dias melhores. As políticas públicas também mostram os direitos da mulher, que ela tem sim o seu direito e também aí a sua possibilidade de exercício desse direito na sociedade, e as políticas públicas estão voltadas, eu quero sim contribuir, quero sim colaborar com o meu município para que as mulheres tenham cada vez mais autonomia, sim, respeitando aí o papel da mulher na família, como cristã digo isso, mas também sabendo que a mulher, ela é capaz, que ela pode sim vivenciar uma realidade familiar em harmonia, com os direitos sendo respeitados, também sendo ouvidos, estando atenta aí às suas necessidades. E eu acredito, inclusive, Edgar, que é uma situação em que é necessário intervir com educação, desde a base, para que as crianças elas percebam como é preciso respeitar a mulher, respeitar
os limites do ser humano, né? Independente até do gênero. Então, assim, é só construindo esse sentimento de empatia, de limites, de respeito, é que a gente vai conseguir ter um futuro ou uma visão melhor para a nossa sociedade, que infelizmente é muito triste na atualidade. Inclusive, nessa pandemia, nós temos aí estudos ressaltando que tem um crescimento exorbitante de casos de violência contra a mulher, de abuso, né, infantil, e inclusive em outros abusos, áreas até com idosos. São situações muito tristes que vão de encontro à consciência moral, né, à consciência própria de construção de caráter, até mesmo de significado dos valores. A senhora é uma pré-candidata para defender os interesses destas mulheres que sofrem esses abusos e dessas crianças também? É um dos motivos? Com toda certeza, estou sensível a isso, me coloco diante dessa causa como uma militante, como uma pessoa que se preocupa e quer ajudar todas nós mulheres, criança, família, enfim, são situações que nos sensibilizam muito. E eu observo nas falas da senhora uma fala muito próxima da população menos assistida. Isso pressupõe um ideal de centro. O PSC é um partido mais ligado à direita. E eu observo que a senhora está no partido de direita, com a tendência de direita, porém tem os olhos voltados para a questão social, a educação e a cultura, que é sempre muito defendido para quem está no centro e também um pouco mais à esquerda da política. Como é que a senhora se autodefine neste cenário que nós colocamos para a senhora? Boa colocação, meu amigo. Eu venho de uma tradição, né, no PSC, inclusive pela minha mãe, respeito e amo este partido por todo o histórico que ele vem desenvolvendo no nosso município. Realmente, nesse partido, nós temos essa preocupação como de direita, com os valores da família, com os preceitos. E eu não acredito que seja o tempo de divisões, dividir e manter embates entre direita e esquerda, mas sim de focar nas necessidades da nossa população, de verificar o que está sendo necessário fazer. Então eu não me posiciono como alguém de direita ou de esquerda, e sim como alguém que percebe os anseios e necessidades da nossa população, que quer avanços, que quer lutar por melhorias para todos nós. Então eu sempre digo isso, meu amigo, que não é um caso de divisões, de esquerda ou de direita, mas sim um foco e união para que todos nós possamos sim, juntos, vivenciar a sociedade que tanto desejamos, com oportunidade a todos, com equidade, com emprego, com renda, com a saúde de qualidade para todos nós. Enfim, são diversos fatores que só a união permite essa vivência. Pré-candidata a vereadora Rotiele Nascimento Gomes Costa, como legisladora, a senhora conseguindo obter êxito nesta empreitada. Hoje, a senhora é pré-candidata. Após as convenções, a senhora será declarada candidata. Após, a senhora vai continuar o trabalho na busca do apoio. Hoje, apoio. Amanhã, depois das convenções, da busca do voto. E depois, para chegar à eleição para obter sucesso. No caso da senhora obter o sucesso, qual que é o grande sonho, o grande desejo da senhora em sendo eleita e assumindo um lugar no Legislativo de Conceição do Araguaia? Obrigada pela colocação, meu amigo, e oportunidade. Bom, Edgar, eu tenho muitos objetivos e enfoques primeiros, né? Os enfoques que a gente está apresentando em relação à educação, aí com a educação com maior incentivo e apoio aos profissionais que fazem parte dela, que desenvolvem o seu papel, formação para todos os profissionais, seja da saúde, da educação, da segurança, que tanto precisam também dessa atenção. E aí ter também como estruturar melhor esse apoio que é ofertado ao ensino no nosso município. É uma das coisas que no Legislativo eu pretendo sim buscar maneiras de que seja estruturada,
adaptado melhor aí o nosso ensino, nosso processo de ensino-aprendizagem, com equipamentos, com suporte técnico, com profissionais aí que atuam nessa área também. Para a saúde, inclusive, nós temos aí um anseio de ter um apoio e um programa que permita a acessibilidade na saúde. O programa Saúde em Suas Mãos é para que todas as pessoas em seu lar possam ter conhecimento de como está o processo de agendamento, de como está aí a questão de insumos, seja de remédios que estão disponíveis no seu posto de saúde, como a pessoa se coloca diante do serviço que é ofertado no posto de saúde. Então é um aplicativo que nós temos aí um anseio de que seja desenvolvido esse programa. Estando no legislativo também, eu percebo o papel da vereança com a análise, a fiscalização, a participação em votações na Câmara, a administração dessa maneira, e também com a apresentação de projetos, como a gente tem colocado, e inclusive a função deliberativa do vereador, que é estar atento à necessidade e apontar essa necessidade ao executivo. Acredito que o legislativo e o executivo caminhem juntos para que ocorra esse avanço em um município, que nós temos aí uma atenção ao programa legislativo em suas mãos, que é também um aplicativo que tem ansiado, caso chegue aí ao legislativo, para que seja uma forma participativa, transparente de exercer a vereança, ou seja, de exercer o papel do vereador, onde seja possível aí todos os cidadãos, todos os araguaienses ter acesso ao que está sendo votado, aos projetos que são por mim indicados, né? As deliberações que são feitas, inclusive na Câmara, pode ser colocado em votação para que seja um programa da Câmara de Vereadores em Conceição do Araguaia. Seria algo pioneiro, algo inovador e algo participativo que nós buscamos aí com todos os munícipes, certo? Enfim, caso não seja aprovado na Câmara, mas cada pessoa ou vereador pode adotar para si, é uma das minhas vontades também, de estar mantendo aí esse papel com transparência, participativo, porque acredito que o povo indica a necessidade e ele nos ajuda nessa construção aí de melhorias e programas, projetos para a nossa cidade. Pré-candidata, a senhora disse que executivo e legislativo devem caminhar juntos, mas com independência? Com certeza. Cada poder, sim, respeita a autonomia e a independência de cada um. Quando eu digo isso, é que eu acredito que não se faz uma gestão, ou melhor, uma organização política em um município de forma independente. Claro que cada setor, o legislativo, a Câmara, tem a sua autonomia, a gente respeita isso, a sua independência, inclusive o executivo, mas que ambos têm que vivenciar e caminhar para que haja esse equilíbrio e esse avanço no nosso município. Nós temos vários temas e até a gente fugiu um pouquinho do protocolo, mas são temas importantes que a senhora defende, mas uma questão me chama a atenção e eu gostaria de saber esse posicionamento da senhora até para que o telespectador forme uma opinião de quem ele vai apoiar ou não apoiar. Hoje é muito comum a questão do bullying em todos os segmentos, seja na educação, seja na questão do trabalho, enfim, na rua. A senhora pretende também legislar com olhares voltados para esta questão também? Sim, vamos dizer que nós caímos na questão de exclusão, de preconceito, né, onde nós percebemos cada vez mais a necessidade de que haja conscientização, em que haja formação de ensino. O bullying é uma triste realidade que ocorre, inclusive em vários tempos, é um problema que sobrecai, recai em várias situações, né, em várias áreas, mas que a partir de uma educação que conscientiza, a partir da formação familiar, que também respeita e coloca os princípios, os valores do indivíduo com a formação, a respeitar, a manter a equidade, a respeitar a diversidade e especificidade de cada um. Então, até a pessoa com deficiência se enquadra também nesse ângulo, onde nós sabemos que a inclusão, ela é a
forma em que o ser humano tem de vivenciar a diferença do próximo, seja ela física, cognitiva. Então isso nos amadurece, isso nos faz crescer como seres humanos e também nos faz pessoas melhores para a sociedade, para o convívio. Então eu acredito sim que o bullying é um tema a ser tratado, é um tema a ser enfocado nas escolas como algo a ser quebrado, a ser deixado de lado e sim ser construído valores contrários a este. Sendo eleita, a senhora vai fazer voz desse movimento ligados a estes religiosos para que o município olhe com carinho o que esses segmentos, as igrejas fazem e desta forma ajudar melhor as pessoas que mais necessitam? Obrigada pela oportunidade, meu querido. Então, eu costumo dizer, conforme aí o que a gente estuda, né, diante da Bíblia, que onde há fé, há esperança. Então, como cristã, eu respeito todas as religiões, reconheço a importância delas para a sociedade, para cada ser humano. E sim, nós sabemos que cada um tem aí a sua opção de escolha, respeitamos, apoiamos as lideranças sim, religiosas em nosso município, acreditamos que elas desenvolvem um papel de suma importância para a nossa sociedade, esse papel social, esse papel de estar atento, de levar a esperança a todos também. Então, como vereadora, eu me coloco também à disposição das diversas aí categorias religiosas. Nós sabemos aí o quão importante é o seu papel, o seu desempenho na nossa sociedade, tá, Edgar? Inclusive, nesse sentido, nós sabemos que não é por ter uma linha, vamos dizer assim, uma fé, que eu vou menosprezar a outra fé, não. Eu coloco a minha fé como sendo uma escolha minha e você tem a opção a uma outra escolha. Então, quando eu falo de respeito, de reconhecer a especificidade e a opção de cada um, nós estamos enfatizando isso. E é assim que se constrói uma vivência correta, uma vivência diante dos princípios bíblicos. E é isso que Jesus ensina: amar, respeitar e sim considerar cada uma das pessoas, certo? Estamos entrevistando a pré-candidata a vereadora Rutiele Nascimento Gomes Costa. Pré-candidata a vereadora Rutiele Gomes, a senhora tem uma música da sua preferência? Qual é a música e quem canta? Obrigada pela pergunta. Gosto muito de músicas gospel, certo? Me inspire nesse momento de pandemia, onde a gente precisa sempre estar nos fortalecendo, buscando em Deus essa fé, essa força e esperança. Eu gosto muito de cantar aquela música Eu Cuido de Ti, da banda Canção e Louvor. Eu tive que cantar um pouquinho em Libras, me desculpa. Eu gosto sempre de manter aí o bimodalismo quando vou cantar, que é você sinalizar e também aí falar um pouquinho as palavras. Como a gente comunica em Libras e também em português ao mesmo tempo, pode ser que uma língua ou outra fique estranha, mas a minha música preferida no momento é Eu Cuido de Ti e a banda é aí Som e Louvor. Perdão, Canção e Louvor. Sem ser a Bíblia, que a gente tem que ler, evidentemente, eu imagino e tenho certeza que a senhora também faz a leitura. Qual que é o outro livro, se a senhora já leu, e se a senhora aconselha para o telespectador? Ótimo. Olha, interessante. Gostei muito do livro, que falou muito comigo, o livro Bom Dia, Espírito Santo, e também Bem-vindo, Espírito Santo, que é um livro também bíblico, mas eu gosto muito de estudar a educação, as políticas públicas voltadas para a inclusão. Tem um livro especial que eu sempre indico para os meus alunos que querem aí iniciar a jornada como professores, que é o Libras, Que Língua é Essa?, que ensina aí as dificuldades, os desafios desse processo de inclusão. Indico ele também para você ler e conhecer melhor. A senhora tem uma mulher uma musa inspiradora? E tem também um muso, um ídolo, alguém que te inspira? Sim, temos. Jesus. É o meu
inspirador. Ele sempre mostra o caminho de uma maneira emocionante, vívida e real de como nós podemos ser um para com os outros e também com nós mesmos. E no caso da mulher, uma mulher que inspira a senhora? Uma mulher, olha só, uma pergunta reflexiva, mas para mim vou falar de coração, minha mãe. É uma mulher que me inspira. Professora Ruth. Professora Ruth, é daí que vem Rotelli? Exatamente, ela criou o meu nome. Eu falo que ela tem aí um jeito muito brilhante de criar. Criou a mim, com a ajuda de Deus, e também o meu nome. Misturou Ruth ao nome Michele. Virou Rotelli. Muito bem. Pré-candidata Rotelli Nascimento Gomes. Ela é pré-candidata pelo PSC. Eu gostaria de deixar os microfones para suas considerações finais, que a senhora entender ser necessário para poder passar para o telespectador, para que ele possa fazer uma análise, né, de tudo aquilo que nós debatemos na entrevista de hoje. Muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando aí essa entrevista. Obrigada, Edgar, pela disponibilidade. Obrigada aí a cada um dos irmãos que estão acompanhando conosco. Obrigada ao apoio câmera, a cada um dos amigos, viu? Gênesis, obrigada por estar aí conosco. João Paulo, meu marido, que está sempre aí me auxiliando. E aí, o embate comigo nesse novo pleito, esse projeto onde nós estamos caminhando juntos por nossa cidade, por nossa gente, pela educação, pela inclusão e acessibilidade. Peço a todos vocês que nos acompanhem nas redes sociais aí, no Facebook Rutelli.Gomes e também Instagram Rutelli Gomes, para que você possa conhecer melhor as nossas ideias, nossos projetos. E aí tenho só a agradecer pela sua atenção, a sua forma de acompanhar e participar faz toda a diferença. Muito bem, foram estas as palavras de Rotelli Nascimento Gomes Costa, pré-candidata a vereadora pelo PSC, e nós falamos de temas diversos aí, temos a certeza absoluta que a gente pôde apresentar uma pré-candidata e você analisar todas as propostas. Bem, com trabalhos técnicos e cameraman de Gênesis, a gente se despede e volta numa outra oportunidade. Edgar de Souza, Araguaia TV.